Não dá ouvidos aos profetas. Espera aí que eu pulei aqui. Jeremias 29, isso, voltei aqui. Então, o povo em toda essa situação, e me chama muita atenção, gente, porque assim, Jeremias estava ali profetizando a verdade de Deus. Então, tem muitos casos que eu diria a você, analise. A Bíblia está na sua mão para você analisar, para você questionar o que as pessoas estão pregando, o que você está ouvindo aí nas suas redes sociais, nos celulares, aquele pregador que você mais gosta, porque fala só coisa boa que massageia seu ego. Só que o Evangelho vem não para massagear o ego, vem para crucificar o ego. Esse que é o problema. Você quer massagear o ego? Você quer mais autoestima e o Evangelho não é isso. O Evangelho, você quer autoestima, o Evangelho diz que os humilhados serão exaltados. Se eu não aprendo a me humilhar, eu não vou ser exaltado. Percebe? Só que a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo. Não é verdade? A Bíblia vai dizer que eu posso tudo em Jesus. É verdade ou é mentira? Tudo posso. Agora, só você precisa entender o que é esse tudo. Então, se você está passando uma luta, aí você deveria afirmar esse texto. Eu vou vencer, eu vou passar essa dificuldade com Jesus. Eu não vou me abater. Eu não vou deixar essa luta me derrubar. Aí prega no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Agora é a hora de se apossar dessa verdade. É uma verdade. Só que pregada de forma mentirosa, só em parte. Era exatamente o que os profetas estavam fazendo aqui no tempo de Jeremias. Não, Deus vai libertar agora. Não, não vai. Deus vai permitir que vocês passem um tempo aqui no exílio. Depois dos 70 anos, aí aquela parte que todo mundo lê lá nos versículos 11 em diante. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de paz e de prosperar. Todo mundo só lê essa parte. Só que esquece todo o contexto. Eu sei, muitos, ou alguns, ou quem sabe nenhum, tomara, vão sair daqui e não vão dar muita ousadia ao que eu falei, não. E já aprendi isso, não fique chateado, mas não fique desmotivado. Tem pessoas, falo de novo, pode ficar com raiva, tem pessoas que vão sair daqui, não vão dar a mínima. Verdade. E não é só hoje, por mais domingos, por várias vezes, vai chegar uma hora que aí vai cair a ficha. Às vezes é até meio tarde, nunca é tarde, né? Só Deus. No início eu ficava assim, querendo fazer, e a pessoa, botar na cabeça da pessoa, falando, não, a gente só semeia, não adianta. Não tem como. Mas vamos lá, um outro texto que eu quero ler é o 2 Crônicas 20:20, nesse ponto de não dar ouvidos aos profetas. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas 20:20, encontraram, sim ou não? De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Então, veja bem, nós conhecemos essa parte aqui, dessa vitória que Deus deu ali através, né, do rei Josafá. Uma situação onde Deus mandou o povo louvar a Ele, né? Então, não é o poder do louvor, é o poder de Deus que diz assim, olha, para essa guerra, para essa batalha, vocês nem precisam, imagina que situação, gente, naquela época de contexto de guerra, né, do exército, nessa batalha vocês não vão lutar, mande a equipe de louvor, todo mundo só ficar tocando e cantando louvores lá, e os guerreiros, todo mundo pode ficar parado, vão só adorar com eles, a vitória vai vir dessa forma. Você ficaria no campo de batalha assim? É o que está no texto. E aí? Eu falo que essa parte, esse tipo de vitória que vem, quando Deus diz assim, eu vou dar a vitória na vida daquela pessoa, na adoração, no louvor, muita gente perde, porque ela sempre perde o louvor, né? Então, essa vitória não vai ganhar, não vai receber. Se Deus quer te abençoar através do louvor, da adoração, não vai ser o caso se você sempre perde o louvor.
Óbvio, né? Mas tá. Mas o que eu quero enfatizar com você, repara comigo, né? Tenha fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados, e tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. É interessante a gente lembrar também que o profeta no Antigo Testamento, ele não tinha a Bíblia escrita, assim como os apóstolos no Novo Testamento. Eles estavam escrevendo. Eles eram a voz de Deus, a representação de Deus ali. É muito mais forte, né, do que nós hoje em dia aqui com o texto escrito nas nossas mãos. Então tenha fé no Senhor e tenha fé nos profetas. Porque se eu não tenho, como é que eu digo que eu tenho fé no Senhor, mas não acredito naquele que está pregando o Senhor de forma verdadeira? Entendeu? Se você acha que eu estou falando mentira, ou eu, ou algum pregador, ou os líderes, não, estamos te orientando errado, não é para o seu bem, então não siga, sem nenhum problema. Agora, se é a verdade, então você deveria seguir. Agora, se você prefere acreditar naquelas outras verdades, onde você tem que dar o sacrifício, onde você depende daquele poderoso homem, apóstolo e tal, fique à vontade, tudo são decisões, são escolhas, cada um segue o que bem quiser. A gente tem que definir nossa fé. Se você acredita na Bíblia que nós pregamos, ou nessas coisas de homens que têm sido inventadas, e não de hoje, mas há muito tempo. Tenha fé no Senhor e tenha fé nos profetas do Senhor. Será que a gente precisa engrossar a voz, botar bata, terno, gravata, ou aumentar o púlpito? Fala, irmãos, que hoje Deus vai derramar, você recebe, é hoje. É assim que você precisa para crer na palavra? Amém, gente? Pense bem, reflita. Mais uma coisa, eu quero enfatizar no que o texto está dizendo. Creia na palavra que você recebe. Há um texto em Tiago que diz, olha, recebam a palavra que vocês ouvem. Acatem. E tem gente que não dá ouvidos, porque não está falando o que ela quer. Porque não está usando de manipulações de oratórias. E nós não somos assim, e nós não seremos assim. Nós não vamos usar de jargões, de frases de efeito, para arrancar amém e dinheiro das pessoas. Não. Isso não é o Evangelho de Cristo. E não é isso que nós pregamos aqui. Nós não vamos dizer para você que Deus mostrou. E quando Deus, através do seu Espírito, nos mostra algo, com muito temor é que a gente tem que se dirigir, mas sempre colocando esses dons abaixo da Escritura Sagrada. A Bíblia mesmo diz, olha, julguem as profecias. Tá ou não tá? Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Julguem, analisem. Ela não manda você julgar a Bíblia, manda você aceitar a palavra. Então, o que atrapalha a nossa fé? A incredulidade. Não sei como que ela pode estar surgindo em nós, né? A incredulidade. O outro ponto é esse, não dar ouvidos aos profetas. A nossa casa. Eu acredito na reunião, e eu acho que é para isso que a gente está reunido, além de glorificar a Deus, mas eu acredito na vida comunitária, onde, quando a gente está aqui, ou em oração nas quintas, ou no culto público de domingo, mas cada pessoa que está aqui é um membro do corpo de Cristo, ok? Se ela já se entregou a Cristo, ela anda com Cristo, é um membro do corpo de Cristo, e no meio dessa adoração, Deus quer agir e usar cada pessoa no auditório. A organização do culto, de alguém que vai falar, ou de orar, um aviso, um louvor, a recepção, essas coisas, não impedem e não devem impedir o que cada membro do corpo de Cristo que está aqui.
Se Deus te deu uma palavra, se Deus te tocou para orar com alguém, por que a gente não sai do lugar e vai orar por aquela pessoa? Por que a gente faz aquele meio de oração ali no meio do louvor? Aí eu falo que a gente fica sendo ouvinte de oração. A autoridade tem que estar em todo o corpo de Cristo. Se a autoridade que você busca é numa pessoa, num homem, numa mulher, pode ter certeza que você está seguindo a heresia, você está seguindo um caminho errado. Um outro evangelho, como Paulo diz lá em Gálatas 1:9. Agora, a autoridade, onde Deus, através do seu Espírito Santo, está agindo através da comunidade. Imagina o louvor tocando aqui, vamos orar, irmãos, e Deus começa a falar o teu coração, e você sai do teu lugar, vai orar com alguém, e aí Deus manifesta algo. Uma criança sai e começa a orar, você está me entendendo? Isso eu entendo como comunidade. É isso que a gente precisa ver. A igreja buscando ao Senhor e sendo usada pelo Senhor. Amém, gente?